Vou confirmar com ele o nome dele direitinho. Confirmar com ele. Ô, seu nome é Gustavo Rodrigues? Eu vou mandando você lá no Pix lá, ó. É onde mesmo? Vou mandar pra você lá no Pix lá. É Gustavo Rodrigues, né? Olha só que mulher ciumenta, velho. A mulher fica até olhando o pagamento do cara no celular, velho. Isso é sinistro, olha. O cara pagando a cerveja, ela tá aqui. Eu morro de rir. Olha a cara do José. O José pagando a cerveja, olha a cara dela. Vai deixar ele ficar rindo assim? Ó, tá, o jogo tá tá de 2 a 0. Tá de 2.